Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu inicio lendo aqui uma matéria publicada em todos os meios de comunicação do país. A médica Virgínia Helena foi indiciada e presa por praticar eutanásia em pacientes internados em estado grave na UTI de um hospital de Curitiba. Testemunhas dizem que era seletiva, entre aspas, antecipava óbitos, principalmente de pacientes do SUS. Sendo assim, senhor presidente, esta PEC deveria chamar PEC doutora Virgínia Helena, a PEC da eutanásia. Essa PEC, quando ela foi produzida na Câmara dos Deputados, ela tinha um objetivo claro, que era lutar para que o orçamento, na parte das emendas individuais de deputados e senadores, não fosse utilizada com o objetivo de manipular votações, constranger deputados e senadores da República. Sem dúvida alguma, elogiável a emenda constitucional. Ninguém discute. Foi aprovado quase que por unanimidade, tendo sido a campanha do presidente Henrique Eduardo Alves, e com coapoiamento suprapartidário. Essa matéria veio aqui ao Senado Federal. Não sei obra de quem, mas aí, senhor presidente, penalizam Vossa Excelência como sendo responsável por algo que realmente é algo inimaginável, que foi a implantação da eutanásia nos pacientes do SUS. O que tem a PEC do orçamento impositivo a ver com o financiamento da saúde? Se ainda tivesse um objetivo de melhorar, nós estaríamos aplaudindo, mas não. O objetivo de diminuir o financiamento em ações de saúde. Em 2000, senador Serra era ministro de Estado da Saúde. E nós, num gesto suprapartidário, a Frente Parlamentar da Saúde aprovou a famosa Emenda 29. 15% para os municípios destinados à saúde, 12% estados e Distrito Federal, e o país repassaria à União o aplicado no exercício anterior, acrescido da variação nominal do PIB. Ora, o que estamos fazendo desde 2000 é porque naquela emenda constitucional tinha lá, senhor presidente, um parágrafo extremamente importante para nós. O parágrafo 3º, inciso 2º, que autoriza, por lei complementar, a revisão dos recursos da União vinculados à saúde destinada a estados e municípios. Ou seja, nós, na área da saúde, não estaríamos mais presos a ter que mudar a Constituição brasileira para aumentar o financiamento da saúde, sendo que é o ponto mais crítico que existe hoje no setor, onde são milhares e milhares de brasileiros que morrem hoje sem atendimento e sem condições mínimas em todas as avaliações que são feitas junto à opinião pública. O que essa PEC faz? Veja bem a maldade construída. Veja bem o quanto a presidente Dilma e o governo do PT transferiram para as mãos dos senadores essa maldade com a saúde da população brasileira. Com essa PEC promulgada, a partir de hoje, o que nós teremos? Se ela já estivesse valendo, se ela já estivesse promulgada e valendo como base de cálculo o ano passado, 2014, a saúde receberia
menos 7 bilhões de reais no financiamento do setor. De 92 bilhões, nós só teríamos 85 bilhões de reais para o financiamento da saúde. Mas nós temos um projeto de iniciativa popular com 2.300.000 assinaturas que diz saúde mais 10, ou seja, o motivo nosso era crescer para que, se os municípios têm 15% de responsabilidade e estados 12%, a União teria 10%. E isso nós teríamos um acréscimo em torno de 50 bilhões a mais no financiamento da saúde. Mas eu quero dizer aos senhores que a gravidade dessa emenda constitucional é que, a partir de agora, a presidente da República vai poder pousar de humanitária, preocupada com a saúde da população brasileira e dizer: eu não posso mais passar nada para a saúde porque o Senado Federal definiu por norma constitucional que, a partir de agora, o repasse é exatamente sobre a receita corrente líquida, iniciando de 13,2% e chegando a 15%. Como eu estou vendo que diminuiu o dinheiro para a saúde, eu serei obrigado, neste momento, a voltar com a CPMF para poder achar uma fonte a mais para o financiamento da saúde. Hoje, nós não poderemos mais discutir o financiamento da saúde e o aumento do repasse da verba da União para estados e municípios por lei complementar. Não. Essa PEC, que foi promulgada agora, ela remete à Constituição brasileira. Se nós quisermos mudar esse patamar que aqui foi colocado, nós temos que aprovar novamente uma emenda constitucional. Essa luta, ela durou de 1988 até o ano 2000. Foram exatamente 12 anos. O Senado Federal enterra, mata aquilo que a Frente Parlamentar da Saúde construiu durante 12 anos de luta, que foi trazer para a lei complementar a possibilidade de ampliar o financiamento da saúde. Essa PEC reconduz para a Constituição brasileira e diz: agora o teto será receita corrente líquida. E o mais grave, as emendas dos deputados e senadores vão fazer parte da base do cálculo para gastos em saúde. Não é a mais, não, vai ser parte da base do cálculo. A emenda de minha autoria, em que nós lá conseguimos, junto aos royalties, produzir que 75% vai para a educação e 25% para a saúde, também vai para a base de cálculo dos gastos em ações de saúde. Então, isso mostra uma coisa só: a União lavou as mãos. A Casa não responsabilizou a União de mais nada. Estados e municípios que se virem. Nós vamos diminuir o repasse. Ainda vamos usar dinheiro de royalties, emenda de deputado, para suprir esses 80 e poucos bilhões aí que nós podemos dar, para atender hoje 140 milhões de brasileiros que dependem da rede SUS e não tem aonde buscar alternativa. Nós estamos aqui sepultando 2.300.000 assinaturas. Um projeto que nós estamos caminhando com ele desde 2000. São 14 anos de luta que essa casa inviabiliza a continuidade dele. Se uma lei complementar é difícil, imaginem os senhores e senhoras o que será para nós mudarmos a Constituição brasileira. 308 votos na Câmara em 2 turnos, 49 votos no Senado em 2 turnos. Então, eu antevejo, como médico que sou, e exerço a profissão, eu acredito que nós, infelizmente,
regredimos e muito naquilo que é o maior clamor da população brasileira. E encerro, senhor presidente, dizendo que a nossa posição será exatamente de denunciar esse fato como sendo ele o mais grave que essa casa já produziu, com total insensibilidade, com gesto de desumanidade contra as pessoas mais carentes e que dependem do dinheiro público para ter assistência médica. No momento em que o governo convive com corrupção em altíssimo escalão na Petrobras, com bilhões desviados, com diretores se dando ao luxo de ter milhões de dólares e euros depositados em contas paralelas. No momento em que nós vemos o BNDES só de subsídio às campeãs escolhidas pelo governo, concedendo mais de 38 bilhões de isenções de taxas de juros, nós assistimos essa emenda constitucional retirar dinheiro da saúde e diminuir a condição de atendimento da população brasileira. Não é só a voz do Ronaldo Caiado, do Conselho Nacional de Saúde, do Conselho Federal de Medicina, das associações todas do país que convalidam e avalizam as minhas palavras. Muito obrigado, era o que eu